Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão muito interessante. Eu estava lendo a palavra de Deus e achei algo muito interessante no que eu li. E isso me trouxe um pensamento de que muitas pessoas dizem viver para Cristo e dizem já estou crucificado com Jesus e agora eu vivo a vida em Cristo e o morreu é lucro e o viver é Cristo. Mas será que de fato nós estamos correspondendo a essas falas? Estamos vivendo de maneira correta mesmo? Estamos de fato falando e cumprindo as Escrituras? Porque de muitas pessoas a gente pode tirar uma superficialidade. As pessoas, na maioria das vezes, dizem fazer algo que na verdade não fazem. Elas dizem ser o que na verdade elas não são, para simplesmente satisfazer uma crença positiva, mas que na realidade é pura negatividade. Como assim? Bom, muito simples. A hipocrisia é algo negativo na vida do ser humano. Quando eu digo fazer algo que eu não estou fazendo, eu estou sendo hipócrita. Quando eu digo que eu acredito em Deus, mas eu não vivo de conformidade à vontade dele, de nada me vale acreditar. Se eu falo que eu tenho fé em Deus, mas eu não pratico as obras que ele me instruiu e me ensina a praticar, então eu não estou fazendo válido esta fé. Porque nós fazemos aquilo que nós acreditamos. E se nós acreditamos em Deus e Deus nos ensina a viver com Ele, então tem uma incoerência aqui. E eu gostaria de falar sobre isso com você. Bom, o que eu li hoje de manhã está em Gálatas, capítulo 2, no versículo 19. Do 19 ao 21, aqui nós vamos tirar uma conclusão desta passagem e vamos ver o que nós compreendemos disso. Claro que eu não vou falar totalidade, não vou falar na íntegra, mas eu creio que Deus vai trabalhar no seu coração para te instruir dentro desta palavra. O que eu vou falar é daquilo que eu compreendi, é daquilo que eu vi aqui, que talvez pode ser Deus me direcionando ou não, ou possa ser meu simples raciocínio tirando uma conclusão desta questão. Mas eu creio que Deus está no controle independente de qualquer situação. Então vamos lá para a leitura? Diz assim: pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Interessante. Por intermédio da lei eu morri, porque a lei diz que aquele que pecar morrerá. Então o salário do pecado é a morte. Se você pecou, você tem que morrer. A lei manda matar. Pecado é igual à morte. Então, segundo a lei, eu morri. Fui crucificado com Cristo. Aqui, no caso, colocando a situação de que Cristo, segundo a lei, precisava morrer por causa dos nossos pecados. Não que ele tinha pecado, porque ele não pecou. Ele tomou sobre si, como está escrito lá em Isaías 53. O pecado que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, aqui está fazendo esta alusão. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bom, interessante. Se Cristo vive em mim e Cristo vive em você, significa que agora você e eu não vamos mais viver segundo a vontade da nossa carne, segundo a vontade que está em nós, de poder fazer o que nós queremos, de viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem pensar nas consequências, pecando e achando que o que nós estamos fazendo, Deus não se importa com isso. Deus não se importa com aquilo. Deus é muito ocupado para ficar prestando atenção em mim. Deus tem tantas pessoas no mundo para ele vigiar. Você acha que ele vai prestar atenção em mim? Claro que vai.
Ele presta atenção em cada ser vivo, em tudo que Ele criou, em toda a sua criação, Ele presta atenção. Porque a palavra de Deus diz, e viu Deus que tudo que Ele criou é bom. Então, se Deus viu que tudo que Ele criou, olha só o trocadilho, Ele viu tudo que Ele criou, então Ele presta atenção sim. Vamos lá, então, ou seja, se você vive em Cristo e Cristo vive em você, então você não vive mais a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. E se você faz alguma coisa na sua vida que é contrário à palavra de Deus, automaticamente você não está vivendo em Cristo, está sendo hipócrita, falando que vive, mas não está vivendo. Essa é a verdade, simples assim. E essa nova vida, olha só, nova vida, então já não é mais a vida que você levava, mas agora uma nova vida, uma vida diferente, uma vida totalmente oposta àquela que você vivia, que eu vivia. Como, por exemplo, eu vivia nas drogas antes de conhecer a Cristo, vivia na prostituição antes de conhecer a Cristo, vivia no furto antes de conhecer a Cristo, vivia em meio a traficantes e não conhecia a Cristo. Depois que eu conheci, eu não vivo mais nesse meio, mas eu vou nesse meio de drogas, meio de tráfico e tudo e tal, para poder hoje pregar a palavra, para que aqueles que estão fazendo aquilo que eu fazia, se converta, aceita Jesus, deixa de fazer essas coisas e tenha a sua vida mudada para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Mas Cristo vive em mim. Só recapitulando, né? Essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Interessante, me amou, se sacrificou por mim. E eu vivo pela fé. Fé, quando eu fui pesquisar sobre fé, eu achei uma palavra interessante, crer. E o crer, ele não só significa acreditar, mas ele transcende, ele vai muito além do acreditar. Ele chega a ser confiar. E aí confiar é você depositar a sua vida na vida daquela pessoa que você confia. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que confia no homem é maldito. Por quê? Porque o homem vai decepcionar ele. Então, ou seja, você confiando em Jesus, você tendo fé em Jesus, você pode ter certeza que nunca, jamais, sequer será decepcionado. Amém? Glória a Deus por isso. Então, não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Ou seja, a lei nunca mudou ninguém, a lei nunca salvou ninguém. Quem salvou foi Cristo, que viveu toda a lei e cumpriu ela na integridade. Porque ninguém na face da terra, exceto Jesus, conseguiu cumprir o que está escrito na lei. Jesus foi o único que cumpriu a lei em toda a sua integridade. Foi só Jesus, ninguém mais. Então a lei não conseguiu salvar ninguém e ninguém conseguiu ser salvo pela lei. Mas Cristo veio, cumpriu a lei para cumprir a vontade de Deus na integridade, porque Ele veio para fazer a vontade do Pai. Cumpriu ela, Ele morreu, Ele ressuscitou e ao terceiro dia, e hoje vive no meio de nós, dentro de cada um daquele que o recebeu. Porque aquele que não o recebeu não pode ter a Jesus e nem o Espírito Santo. Porque o Espírito só habita no corpo daquele pelo qual foi feito Filho de Deus. E só é feito Filho de Deus aquele a quem o Pai entregar a Jesus. E este ir a Cristo, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, quando ele assim o faz, ele recebe agora a pessoa do Espírito Santo, que o ajuda em toda a sua história, em toda a sua caminhada de vida. Então, um outro fator interessante aqui é que
a palavra vai dizer também, no final, resumindo, não torno inútil a graça de Deus. Ou seja, a graça é favor imerecido, imerecível. E esse favor imerecível quer dizer para mim e para você que nós não merecemos. Mas tem muitas pessoas por aí, esparrodadas pelo mundo afora, que diz o seguinte: nós somos salvos pela graça, nós não merecemos. Tá, beleza. Mas e se você fizer por merecer? Será que você não chegaria a merecer? Será que você não chegaria a merecer pelo que você está fazendo? Até porque seremos julgados também pelas nossas obras. Porque pelas suas obras você não pode ser salvo. Mas se você tem fé, você também tem obra. E se você tem fé e obra, você vai merecer o céu. Vai merecer o céu. Bom, as pessoas dizem que elas não merecem, e porque elas não merecem, elas querem viver de qualquer maneira. E eu acho que viver de qualquer maneira é errado, porque nós temos que seguir este manual de instrução. Porque quando eu pensava em tirar a minha vida, quando eu pensava em tirar a minha própria vida, porque eu já tinha cansado de viver nesse mundo e as práticas do pecado me comprimia, me espremia, me sufocava e me trazia solidão, me trazia tristezas profundas na alma, e eu queria tirar a minha própria vida, eu conheci o Evangelho, a palavra de Deus. A minha conversão, ela veio através da palavra de Deus. Não foi ninguém que pregou para mim, não foi ninguém que me evangelizou. Claro que quando eu estava no processo de aprendizado da palavra de Deus, eu conheci pessoas que estavam na caminhada e que foram me ajudando a me aproximar cada vez mais. Mas a palavra de Deus foi quem realmente me libertou e me salvou, porque a palavra de Cristo é o próprio Cristo. Você vai ver lá em João falando, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é palavra, palavra é Cristo, Cristo é verbo, e verbo é palavra, e Cristo habita no meio de nós. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você, e que você também nos ajude a divulgar o nosso canal, e que você possa também não esquecer de se inscrever no nosso canal, porque eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso na sua vida para fazer com você. Amém? Então, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, porque breve em breve terá mais vídeos para você, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com todos vocês. Amém? Beijo no teu coração, e em nome de Jesus vamos seguindo sempre rumo ao céu. Amém? Fiquem com Deus.